O viver cristão deve honrar a Cristo. Isso vai depender da nossa reação, uma reação adequada a Ele. Diante do quê? Das exigências da vocação celestial. Essa é a mensagem da carta. Essa é a mensagem. O propósito da carta é encorajar a honrar a Deus diante de crescente oposição com reações adequadas ao sofrimento. E eu acho que nós estamos, como naquela época estava sendo crescente a oposição, eu acho que nós estamos vendo essa crescente oposição nos nossos dias. A oposição vai aumentar, irmãos. O diabo vai peneirar a igreja. Creia. Se firme. Porque precisamos ter a reação adequada para a glória do nosso Senhor. Muito bem. Para isso, o apóstolo Pedro trouxe incentivos espirituais para nós não nos esquecermos do porquê que temos que ter essas reações. Porque nós temos uma esperança imortal. Ele nos deu vida eterna. Ele nos deu uma herança indestrutível. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ele nos deu proteção inviolável. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Nada. Ele nos deu uma alegria inexprimível. Uma alegria que é produzida pelo Espírito em nossas vidas. E nós vivemos aquilo que cantamos. Esse é o meu respirar. Vem essa hora da adoração. Uma fé inestimável. Por que inestimável? Porque a única fé verdadeira é a fé em Cristo. E nós podemos desfrutar de alguma coisinha da glória futura aqui no presente. Se amarmos, confiarmos e nos alegrarmos em Cristo. Ou seja, estivermos em comunhão plena com Ele. Independentemente das circunstâncias que estaremos passando, podemos ter essa confiança. E eu creio que essa confiança ela é mais sentida no momento das provas. Como o salmista fala no Salmo 23, quando estivermos no vale da sombra da morte, não temerei. Diante da segunda divisão da carta, caminhar em santidade. Sem santidade, não tem como desfrutar da glória do presente. Deus é santo e devemos ser santos. Caminhar em santidade. Deus é Pai e nos ama. Por isso nos disciplina quando necessário. Precisamos valorizar o amor de Cristo. Essa nova natureza que Ele nos deu precisa florescer em amor e em pureza. Nós precisamos produzir o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Em pureza, em santidade, limpos pelo sangue de Jesus, lavados pela palavra do Senhor. Somos o edifício de Deus, o templo do Espírito Santo, e somos seus sacerdotes. Não podemos incorrer no risco do ensinamento clerical que recebemos da Igreja Católica. A Igreja Católica ensina um clero. A Bíblia não ensina um clero. Cada um de nós é um sacerdote. Interessante que a nossa cultura carrega muito isso. Ah, vamos pedir para o pastor orar, parece que a oração do pastor é mais poderosa. Não. Quem é poderoso é o Senhor Jesus.
não é nem o pastor e nem o irmão que tem a oração forte, porque não existe oração forte, existe um sacerdócio. E aqueles que não temem ao Senhor, que se não se dobram diante dele, existe condenação para os descrentes. Se Deus, sendo justo e reto, ele não pode tratar de igual forma a santidade e a profanidade. Tem que haver juízo. Crentes, proclamadores das virtudes de Deus, esse é o nosso papel. Sermos proclamadores das virtudes de Deus. Hoje nós começamos a terceira divisão. Note, teve uma primeira divisão. Essa primeira divisão tratou de incentivos espirituais. Uma segunda divisão que fala do caminhar em santidade. Agora nós vamos começar a terceira divisão da carta, onde fala dos relacionamentos neste mundo, refletindo submissão às autoridades constituídas pelos decretos de Deus. E nós vamos ver que essas autoridades são muitas. Não são só autoridades de governo, são autoridades na casa, no lar, onde cada marido é o cabeça. É autoridade na igreja, aonde o Senhor distribuiu dons aos homens para serem em serviço a Ele aqui. É uma autoridade constituída. Autoridade. É isso que ela vai trabalhar, essa terceira divisão. E essa terceira divisão, ela começa com uma exortação geral para todos, de viver como peregrino forasteiro. Muito bem. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Então, os relacionamentos terrenos de nós crentes precisam refletir submissão à autoridade decretada por Deus, a exemplo de Jesus Cristo, o servo sofredor. Versículo 11. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Pode voltar no 11, Claudinho, por favor. Então, aqui, ele começa a tratar do viver cristão. E o crente deve viver de maneira a reconhecer sua posição de peregrino e a necessidade de conduta inatacável. Notem o que o texto falou. Vai ter reação do outro lado e a reação adequada tem que existir. Pensando em reação adequada, ainda ontem eu assisti à noite um faroeste. Um faroeste de uma história real. Jesse James. O maior forasteiro bandido que teve nos Estados Unidos. Agora, como era uma história real, eles contaram desde o comecinho. Ele, o irmão dele, trabalhando no sítio, cuidando da terra. Chega um cidadão representando a empresa dos trens lá das ferrovias. É $2 por alqueire, a terra é nossa. Não estamos interessados em vender. Do nada o cara pegou e deu um tiro no irmão dele. Para assustar, deu no ombro. Da próxima vez eu volto e
mato você. Daí ele foi na casa deles, o pai deles saiu para atender, matou o pai. Acendeu uma dinamite e jogou dentro da casa com a mãe e o filho, o irmão caçula. Um trabalhador honesto, trabalhando na terra, teve seus direitos violados. Ele vai na cidade e mata esse cidadão. Só que este cidadão estava com o apoio do governo e o exército apoiando. Toda essa falcatrua. Daí, daquele tiroteio, e ele consegue fugir, além de matar alguns soldados. Daí, ele se tornou um fora da lei. Em vingança, ele começa a assaltar os bancos, as contas bancárias da ferrovia. Assaltar as diligências que carregavam os pagamentos da ferrovia e assaltar o trem da ferrovia. Até ele ser morto. Uma reação carnal, apesar dos seus direitos, apesar do seu direito de defesa. E aqui a gente não está muito longe. O governo que está constituído aí, não existe lei que segure. E vai sobrar para os crentes já já, não vai demorar não. Já começou essa semana, já mataram um. Atenção, irmãos. Atenção. E não está longe não. Janeiro começa o Drex. Ele vai ter controle sobre o seu pagamento. E se ele não gostar das suas despesas, ele corta e você fica sem salário. Vocês não sabiam disso? Isso aí. E a coisa está começando. E vai piorar. Se prepare. Muito bem. Essa carta está trabalhando esses aspectos. Primeiro aspecto que nós não podemos perder de vista é que a ênfase desse texto é a submissão, não a subjugação. É diferente. Não devemos nos submeter à subjugação. Mas é o reconhecimento da autoridade de Deus na vida. Deus é soberano, irmãos? É. Como soberano, ele permite o mal? Permite. Quem é o príncipe desse mundo? Satanás. As pessoas, a população, são o quê? Filhos do diabo. E o mundo jaz no maligno. É ambiente hostil. Essa é a realidade. Só que Deus, em sua soberania, Ele permite as provas para o nosso crescimento. Só que Deus instituiu determinadas coisas que estão sendo combatidas hoje pelo atual governo. Deus instituiu o lar, a família, o casamento. Eles estão atacando isso. Não precisa casar, não precisa casamento, isso é criação de homem, isso é conversa deles. As crianças são propriedade do Estado, não mais dos pais. Sabiam disso? Muito bem. Eu acho que eu preciso deixar os irmãos atualizados com as informações, tá? Do que já está acontecendo e já está aprovado em lei. O governo humano deve prestar contas a ele. Para quem já estudou comigo, Babilônia, nós vamos ver lá em Apocalipse 17 e 18, que os governos da terra vão prestar conta para Deus. Ele permite o mal, mas vai ter que prestar conta.
E tem alguns que vão carregar uma dor eterna no inferno, pelas atrocidades que estão fazendo. Deus está permitindo, mas Ele vai cobrar. É só você ver a história do Egito. É só você ver a história da Babilônia. Ele permite, mas Ele cobra. Então, duas instituições: família, governo humano, e a terceira, igreja. Igreja, corpo de Cristo. Igreja é o organismo, não a organização que está apóstata, mas o organismo vivo daqueles que verdadeiramente creem, nascidos de novo. Nunca tivemos tantos desigrejados como tem hoje. Por quê? Porque a igreja, organização, já apostatou. Está uma verdadeira vergonha. Estão usando o nome de Deus em vão. Estão se promovendo em cima das coisas de Deus. Estão mercadejando a palavra. Essa é a realidade. 3 coisas constituídas por Deus: família, governo humano e igreja. Deus já decretou. Não adianta os homens lutarem, blasfemarem, profanarem aquilo que Deus criou. Por isso, Deus tem o direito, sim, de dizer como essas instituições devem ser administradas. E a palavra de Deus tem muito conteúdo sobre isso. Como foi que o Evangelho chegou até a minha vida e a sua vida? Já pararam para pensar nisso? O Evangelho chegou aqui porque tiveram pessoas que não se submeteram à lei dos homens, mas à lei de Deus. E fizeram chegar a palavra, o Evangelho, mesmo proibidos, fizeram chegar. A autoridade de Deus está acima da autoridade dos homens. Ele manda a gente obedecer à autoridade humana? Sim. Mas não aquilo que está contra a palavra dele. Aquilo que está contra a palavra dele, a palavra dele prevalece. Então precisa muito cuidado para não nos deixarmos ser mau testemunho e também nos deixarmos de cumprir o nosso papel como luz, como sal, como crentes num mundo em trevas. Deus, Ele deseja que cada uma das instituições tenha autoridade, mas antes de exercer autoridade, é preciso estar sujeito e saber estar sujeito ao Senhor. Ou seja, qual é o crivo? A palavra de Deus, a vontade de Deus, as coisas de Deus. Essa é a vontade para mim e para a sua vida. Satanás, ele ofereceu liberdade para Adão e Eva. Uma liberdade sem autoridade. E eles acabaram perdendo as duas coisas: a liberdade e a autoridade. Então nós temos 3 motivos para a sujeição à autoridade do Senhor. Primeiro motivo, por causa dos perdidos, que é o versículo 11 e 12. Notem: amados, exorto-vos como peregrinos forasteiros que sois, que vos abstei das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, aqui do mundo, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores,
né? Então, você falar de cristianismo, de Cristo, de família, de igreja. O cidadão americano lá tomou um tiro no pescoço porque simplesmente estava falando de princípios cristãos. Observando-vos em vossas boas obras, temos que abaixar a cabeça quando se trata da palavra de Deus. Nem com um fuzil na nossa cara. Isso e o Senhor espera de mim e de vocês. Glorifiquem a Deus no dia da visitação. Que visitação? Pode ter visitação, meus irmãos. Todo joelho se dobrará. A visitação que a palavra de Deus chega e a pessoa pode se converter, e daí ele vai entender o que você estava falando e vai glorificar a Deus pelo seu testemunho. Ou ele vai conhecer o juízo de Deus para a eternidade inteira. Simples assim. Então, primeiro motivo, por causa dos perdidos. Voltando no 11, por favor, Claudinho. E ele começa, amados. Não podemos perder essa perspectiva. Nós somos amados por Deus. Mas nós somos peregrinos e forasteiros aqui. Mas amados por Deus. Porque a nossa pátria não é daqui, é lá. E aqui nós devemos nos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Muito bem, vamos entender um pouquinho mais isso. Primeiro, então, não podemos perder de mente que somos amados por Deus. Em função do quê? De Jesus Cristo. Pessoal que tem estudado Efésios comigo. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Efésios 1, 4. Assim como nos escolheu nele, no Pai, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, perante o Pai, em amor, nós somos amados. Desde o dia que fomos escolhidos. Em amor, 5. Em amor nos predestinou para ele, para o Pai, para a adoção de filhos. Quem éramos antes de Jesus? Filhos do diabo. Fomos colocados na família de Deus. Por meio de quem? Jesus Cristo. Segundo o beneplácito de sua vontade, do Pai. 6. Para louvor da glória de sua graça. De quem? Do Pai. Que ele nos concedeu gratuitamente, Jesus Cristo. Somos amados. Desde antes desse mundo existir, somos amados. E continuamos amados. Nós temos que entender que aqui nesse mundo, nós estamos num caráter temporário. Num lugar que não é nosso lar. Aqui não é nosso lar. Não é nosso lar permanente. Aqui nós somos forasteiros. Nós estamos em terra estrangeira. Só que os direitos que nós temos de cidadão são os direitos celestiais. As leis que nós temos que seguir são as leis celestiais. Aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Está lá, Abraão, em Ur dos Caldeus, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação. Ele creu. Versículo 9. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó,
herdeiros com ele da mesma promessa. O que estava prometido para ele? A terra prometida, gente, a Palestina. Abraão recebeu a terra prometida, gente? Não. Abraão conheceu a nação que foi prometida para ele? Não. A única coisa que ele conquistou foi o terreno do cemitério. Mas ele nunca deixou de crer no que foi prometido. E a prova disso é que ele nunca construiu uma casa para ele, sempre morou em tenda, porque ele aguardava a cidade prometida. Versículo 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ele aguardava o reino, gente. Isso que foi prometido para ele. E ele creu com tal intensidade que não deixou de morar em tenda. Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nenhum dos três. Só moraram em tenda. Versículo 13. Todos esses morreram na fé, sem ter o que, vendo-as, porém, de longe. O Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. E saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Deus prometeu, ele vai cumprir. Deus prometeu, ele vai cumprir. Deus prometeu, ele vai cumprir. Essa é a fé que nós temos que carregar, que a Bíblia chama de esperança. Ele vai cumprir. 14. Porque os que falam de manifestando uma pátria. 15. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Ué, por que ele não voltou para Ur? Ele podia ter voltado. Mas ele creu. Deus prometeu. Como nós devemos crer no que Deus prometeu. Somos forasteiros e peregrinos. Abraão, então, ele não viu a nação, ele não viu a terra prometida, mas os olhos da fé viram a promessa como que acenando com alegre expectativa. Morreu crendo. O pai da fé. Voltando no versículo 11, Claudinho, por favor. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Exortar a quê? A vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Paixão carnal, aqui está dando a ideia de qualquer desejo intenso, incompatível com a vontade de Deus. Na nossa mente vem, de impureza, de adultério. Não, é mais do que isso. Qualquer coisa que não é compatível com a vontade de Deus. O anseio por desejos mundanos e também carnais. Porque esses desejos guerreiam contra o bem-estar espiritual, impedindo o crescimento espiritual e a comunhão com Deus. Às vezes, o que nos detém são os olhos, porém que não deixam de ser uma transgressão diante da santidade e do caráter de Deus. Coisinhas pequenas.
Coisas pequenas. Fazem guerra. Por quê? Porque nos deixa um viver igual dos incrédulos. E o nosso testemunho fica ineficaz, não produz nada. Por isso o termo guerra traz a ideia de campanha militar. Uma guerra não acaba numa batalha. Campanha militar tem essa ideia. Tem a batalha de hoje, tem a batalha de amanhã, tem a batalha depois da manhã, para vencermos a guerra. Se numa batalha eu não estou conseguindo vencer, eu estou deixando de ser luz. Eu estou deixando de fazer diferença. O meu testemunho está ineficaz por causa daquela questão, que pode ser pequena. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, os desejos da carne, que fazem guerra. 17. Porque a carne milita, ó a guerra aqui, contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, não do querer de Deus. Versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Meus irmãos, o que está faltando crucificar aí, irmãos? Sabe que muitas vezes é uma pequena coisinha que não permite o seu crescimento, o seu avanço. Ah, mas só aquilo. É só aquilo que está segurando. É só aquilo que está segurando. Capítulo 6, versículo 7. Aí mesmo. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não é isso que os fariseus faziam? Com uma capa de religiosidade. Isso. 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Puxa, da carne vai colher o quê? Corrupção, pecado. Mas o que semeia para o Espírito colherá vida eterna. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional. Vocês entenderam o que eu falei aqui? Entendeu? Viva! Não vos conformeis com esse século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Voltando lá, Claudinho, versículo 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, dos pagãos, daqueles que não creem, dos incrédulos, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras. Para observar em boas obras, precisamos produzi-las. E boa obra é tudo aquilo que glorifica o nome de Deus. Glorifique Deus no dia da visitação.
Se esses que nos atacam hoje vierem a se converter, no dia da visitação do Senhor na vida deles, pela palavra, pela nossa pregação, e eles venham a se converter, eles vão glorificar a Deus pelas nossas vidas, que tanto eles criticavam antes. Críticas são inevitáveis. Isso vai sobrar. O problema é que não podemos dar motivos válidos para essas críticas. Mau exemplo, mau testemunho. Antes ter uma vida de modo honesto, tá? Aonde que está o procedimento? Nosso procedimento. Manter exemplar nosso procedimento. A ideia de honestidade. E a ideia de honestidade aqui não significa simplesmente dizer a verdade, não significa simplesmente fazer o que é certo, mas a beleza de uma vida admirável. Uma vida honrável. Para que não venham a rejeitar o Evangelho por causa do mau testemunho de uma vida incoerente. Fala uma coisa, vive outra. Precisamos viver e falar. Falar e viver. Não existe pregação se você não tiver vida. E não existe vida se você não prega. É necessário as duas coisas. Como que vocês acham que seus conhecidos que estão se perdendo indo para o inferno vão poder conhecer a Jesus Cristo? Deus vai enviar um anjo do céu, vai abrir a Bíblia na cabeceira da pessoa e vai pregar o Evangelho para ela. É isso? Não. É você que tem que fazer isso. Isaías 6. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse Isaías, envia-me a mim. Os anjos desejam, mas não é para anjo. O ID foi dado para nós, a sua igreja. Lucas, capítulo 19, versículo 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Jesus chega diante de Jerusalém e chora. Por quê? 42. E dizia, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Não creram em Jesus, rejeitaram Jesus, mataram os profetas que o Senhor enviou. 43. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco. Isso vai acontecer, está profetizado a Jerusalém. 44. E te arrasarão, e os teus filhos dentro de ti. Não deixarão de ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Eles não reconheceram. Isso não significa que esses que não reconhecem hoje possam reconhecer. E já adianto que a maioria vai agir dessa maneira. E se você tiver de coração, você vai fazer como Jesus. Você vai lamentar por eles e vai chorar. Porque o fim é triste. Mas nós somos a luz.
Nós somos o sal da terra. Nós somos os amados filhos de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Nós somos os sacerdotes de Deus aqui na terra. Nós temos a espada do Espírito. Nós, cada um de nós tem esse papel, essa obrigação. Que o Senhor nos ajude. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, agradecemos pela Tua grande obra em nossas vidas. E esta grande obra se fez para que tivéssemos obrigações diante de Ti. Que nós, como crentes, não venhamos a enxergar somente os nossos direitos. Ah, somos filhos de Deus, temos a vida eterna, temos uma pátria celestial, mas temos também a obrigação de pregarmos a Tua palavra, de sermos luz neste mundo, de sermos o sal da terra, de proclamarmos as verdades eternas de Deus, para que o Senhor possa visitar essas almas perdidas. Use a cada um de nós, para louvor da Sua glória, no nome de Jesus. E que o amor de Deus o Pai, amor manifesto na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, que tem derramado superabundante graça, Senhor, sobre as nossas vidas a cada dia, e tem se feito presente em nós na pessoa de Deus, o Espírito Santo, que tem nos ensinado, tem nos consolado e tem nos guardado até o dia de estarmos contigo. Que assim seja com a Tua igreja hoje e sempre. Amém. Ok, irmãos? Para os irmãos não esquecerem,